E se as sombras no seu quarto não fossem só imaginação? Hoje, eu te levo para o lado escuro da realidade com 3 histórias de terror tão perturbadoras que você vai dormir de luz acesa. Essas narrativas não só vão acelerar seu coração, mas também te darão aquela dose de adrenalina que transforma uma noite comum em uma aventura inesquecível, perfeita para quem ama se desafiar e compartilhar sustos com amigos. Prepare-se, porque uma vez que você ouve, não há volta. Vamos começar com a primeira, A Sombra que Sussurra. Era uma noite chuvosa de outono em uma pequena cidade do interior, onde as casas antigas guardavam segredos que o tempo tentava apagar. Laura, uma jovem de 28 anos, havia se mudado recentemente para uma casa vitoriana herdada de uma tia distante. Ela era designer gráfica, trabalhava de casa e adorava a solidão, ou pelo menos achava que adorava. A casa era linda por fora, fachadas de madeira entalhada, janelas altas com vidros coloridos que filtravam a luz do sol em padrões hipnóticos. Mas à noite, tudo mudava. O vento uivava pelos beirais, e os pisos rangiam como se alguém estivesse caminhando por eles. No primeiro dia, Laura não notou nada de estranho. Ela arrumou suas caixas, montou o escritório no sótão e se deitou cedo, exausta da mudança. Mas por volta das 2 da manhã, um som sutil a despertou. Era como um sussurro distante, vindo do corredor. Deve ser um encanamento velho, pensou ela, virando-se na cama. No dia seguinte, o sol brilhou forte, e ela riu de si mesma. Casas antigas têm alma, disse para si, ecoando as palavras da tia em uma carta antiga que encontrou na gaveta da cozinha. À medida que os dias passavam, os sussurros se tornaram mais frequentes. Começavam baixos, como o farfalhar de folhas secas, mas gradualmente ganhavam forma. Laura ouvia fragmentos de palavras. Volte, aqui, sozinho. Ela checava as janelas, trancava as portas, mas nada explicava. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no laptop, o sussurro veio mais claro, bem atrás dela. Laura, chamou uma voz rouca, como se alguém estivesse respirando em seu pescoço. Ela girou na cadeira, coração disparado, mas o quarto estava vazio. Apenas sombras dançantes projetadas pela luz da lua através das cortinas. Decidida a investigar, Laura começou a pesquisar a história da casa. Na biblioteca local, encontrou registros antigos. A propriedade pertencia a uma família que sofrerá uma tragédia no século XIX. Um homem chamado Elias, obcecado por espíritos, havia se trancado no sótão e morrido de fome, murmurando segredos para as paredes. Ele acreditava que as sombras podiam falar, disse o bibliotecário idoso, com um sorriso enigmático. Laura riu nervosamente, mas ao voltar para casa, os sussurros pareciam mais insistentes, como se soubessem que ela estava descobrindo algo. Naquela noite, ela instalou uma câmera no corredor. Deitada na cama, ouviu o sussurro crescer, eu vejo você, sempre. O medo a consumia, suor frio escorria por sua testa. Ela se levantou, pegou uma lanterna e desceu as escadas rangentes. No porão, encontrou uma caixa velha coberta de poeira. Dentro, diários de Elias, páginas amareladas descrevendo visões de uma sombra que o seguia, sussurrando promessas de conhecimento proibido. Ela quer companhia, escreveu ele. Ela se alimenta de solidão. Laura sentiu um calafrio. Ao subir de volta, o sussurro estava no quarto, fique comigo. Ela acendeu todas as luzes, mas as sombras pareciam se mover independentemente, estendendo tentáculos escuros pelas paredes. Tentou ligar para uma amiga, mas o telefone não tinha sinal, algo inédito na casa. Sozinha, ela se encolheu no canto, ouvindo a voz se aproximar. Você é como eu, abandonada. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia. Laura mal dormia, bebia café em excesso e via formas nas sombras do dia a dia. No supermercado, achava que ouvia sussurros nos corredores. No parque, sombras de árvores pareciam segui-la. Ela consultou um psicólogo online, que sugeriu estresse pós-mudança. Talvez terapia cognitivo-comportamental, disse ele. Mas Laura sabia que era real. Uma noite, armada com uma cruz e sal, itens comprados em uma loja esotérica,
Ela confrontou o som no sótão. Subindo as escadas estreitas, o ar ficava mais frio, opressivo. Os sussurros ecoavam: venha, veja. No topo, encontrou marcas nas paredes, arranhões antigos, como unhas desesperadas. A sombra se materializou, uma forma alta, indefinida, com olhos que brilhavam como carvões. Eu sou o que resta de Elias, sussurrou ela. Preso aqui, esperando alguém para compartilhar o fardo. Laura gritou, jogando sal, mas a sombra riu, um som gutural que vibrava nas vigas. Fugindo escada abaixo, ela tropeçou, caindo e machucando o braço. No hospital, contou uma versão editada, acidente doméstico. Mas ao voltar, a casa estava silenciosa, demais. Os sussurros pararam, mas Laura sentia olhos em si o tempo todo. Ela vendeu a casa semanas depois, mudando-se para um apartamento moderno na cidade. Ainda assim, em noites quietas, jurava ouvir um sussurro distante: eu sigo você, sempre. Essa história nos lembra que algumas sombras não desaparecem com a luz, elas se escondem, esperando o momento certo. Mas e se o terror estiver no que refletimos de nós mesmos? Se a sombra que sussurra já te deixou olhando por cima do ombro, prepare-se, a próxima história é ainda mais inquietante. O que você faria se o reflexo no espelho começasse a te observar de volta? Vamos mergulhar em O Espelho que Não Mente, uma história que vai fazer você questionar o que é. Daniel era um homem de rotina. Aos 35 anos, vivia sozinho em um apartamento modesto na cidade, onde trabalhava como contador. Ele gostava de ordem, café às 7 horas, trabalho das 8 horas às 17 horas, jantar às 19 horas, e uma leitura leve antes de dormir. Sua vida era previsível, e ele se orgulhava disso. Mas tudo mudou quando encontrou um espelho antigo em uma loja de antiguidades. Era uma peça ornamentada, com moldura de madeira entalhada em padrões florais, os espelhos levemente embaçados pelo tempo. Pertenceu a uma família excêntrica, disse o vendedor, com um sorriso que Daniel ignorou. Ele comprou o espelho por impulso, achando que daria um toque de classe ao seu apartamento minimalista. No primeiro dia, instalou o espelho na sala, bem em frente ao sofá. Ele gostava de se ver ao passar, um homem comum, cabelo penteado, óculos de armação fina, expressão calma. Mas naquela noite, enquanto assistia TV, notou algo estranho. No canto do olho, seu reflexo parecia parado. Ele virou a cabeça, e o reflexo o acompanhou normalmente. Ilusão de ótica, murmurou, rindo de si mesmo. Mas o desconforto permaneceu, como uma coceira mental que ele não conseguia ignorar. Na segunda noite, o reflexo estava diferente. Daniel estava escovando os dentes no banheiro, mas quando olhou para o espelho da sala pelo corredor, viu seu reflexo sentado no sofá, segurando um livro que ele não lia há anos. Piscou, confuso, e o reflexo voltou ao normal, imitando seus movimentos. Falta de sono, pensou, embora tivesse dormido suas habituais 7 horas. Ele começou a evitar o espelho, cobrindo-o com um pano à noite, mas a curiosidade fazia espiar. E cada espiada trazia algo novo. O reflexo sorria quando ele não estava sorrindo, ou movia a cabeça em direções opostas às suas. Uma semana depois, Daniel estava obcecado. Ele anotava cada anomalia em um caderno. Dia 4, reflexo segurava uma caneta que não estava na minha mão. Dia 5, ele piscou antes de mim. Seus colegas no trabalho notaram sua distração. Ele esquecia relatórios, derrubava canecas de café. Você tá bem, Daniel? Perguntou sua chefe. Ele mentiu, dizendo que sim, mas seus olhos voltavam ao espelho em casa. Uma noite, ele ficou frente a frente com o reflexo por horas. Então, o reflexo falou: você já olhou de verdade? A voz era idêntica à dele, mas com um tom mais grave, como se viesse de um lugar profundo. Daniel recuou, coração disparado. Ele não tinha falado. Tentou racionalizar, alucinações auditivas, estresse, talvez um vazamento de gás no prédio. Ligou para a manutenção, que não encontrou nada. Mas o espelho continuava. Agora,
O reflexo mostrava cenas. Daniel em um escritório diferente, com pessoas que ele nunca vira, vivendo uma vida que não era dele. Em uma visão, ele estava rindo com uma mulher desconhecida, em outra, segurava uma faca com sangue nas mãos. Cada cena era mais vívida, mais real, até que Daniel começou a duvidar de qual lado do espelho era o verdadeiro. Ele pesquisou a história do espelho online, encontrando fóruns obscuros sobre artefatos amaldiçoados. Um usuário anônimo escreveu: espelhos antigos podem prender ecos de quem os usou. Não olhe por muito tempo. Daniel riu, mas o medo crescia. Ele tentou vender o espelho, mas o vendedor da loja de antiguidades recusou: não aceitamos devoluções de itens especiais. Desesperado, Daniel decidiu destruí-lo. Pegou um martelo, mas ao erguer a ferramenta, o reflexo não o imitou. Em vez disso, sorriu, e seus olhos brilharam com uma luz fria, como gelo sob a lua. Você não pode me quebrar, disse o reflexo. Daniel gritou e acertou o espelho. O vidro rachou, mas não quebrou. Em vez disso, o reflexo se moveu para fora do espelho, uma figura idêntica a ele, mas com movimentos erráticos, como uma marionete mal controlada. Eu sou você, mas melhor, sussurrou a figura, avançando. Daniel correu para a porta, mas ela estava trancada, embora ele nunca a trancasse. O reflexo riu, um som que ecoava dentro da cabeça de Daniel, não no apartamento. Ele se escondeu no banheiro, bloqueando a porta com uma cômoda. Lá dentro, olhou para o pequeno espelho do armário de remédios. Para seu horror, o reflexo lá também era o outro Daniel, agora com um sorriso cruel. Você sempre quis ser mais, disse o reflexo. Eu sou o que você poderia ter sido. Daniel desmaiou, exausto pelo terror. Quando acordou, estava no sofá, o espelho da sala intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado, ele se sentia diferente. Mais confiante, mais frio. Dias depois, Daniel voltou ao trabalho, mas seus colegas notaram mudanças. Ele era mais assertivo, quase agressivo. Sorria de forma estranha, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Ele parou de usar óculos, dizendo que não precisava mais. Em casa, ele passava horas olhando o espelho, conversando com o reflexo como se fosse um velho amigo. Uma noite, enquanto escrevia em seu caderno, anotou: eu sou o verdadeiro agora. Mas a caligrafia não era dele. Meses depois, um amigo preocupado visitou o apartamento. Daniel não estava lá, mas o espelho permanecia, refletindo um vazio que parecia vivo. O amigo jurou ter visto um vulto no reflexo, um Daniel que não estava na sala. Ele fugiu, e o apartamento foi posto à venda. O espelho ficou, esperando o próximo dono. Às vezes, dizem, ele aparece em outras casas, sem explicação, sempre encontrando alguém que gosta de olhar demais. Essa história nos faz pensar: e se o reflexo que vemos não for apenas uma imagem, mas uma versão de nós mesmos que deseja sair? Se o espelho que não mente te fez hesitar antes de olhar no espelho, a próxima história vai te tirar o fôlego. Imagine estar perdido em uma floresta onde as vozes que você ouve não são humanas. Prepare-se para o chamado da Floresta Esquecida. Era um fim de semana de verão, e 4 amigos, Ana, Lucas, Marina e Rafael, decidiram acampar na Floresta do Silêncio, um lugar remoto a algumas horas da cidade. A floresta tinha esse nome por sua quietude sobrenatural, pássaros raramente cantavam, e o vento parecia evitar as árvores. Eles eram jovens, na casa dos 20 anos, e buscavam aventura. Ana, a organizadora, era fascinada por lendas urbanas e escolher o local por histórias de desaparecimentos antigos. É só folclore, disse ela, rindo, enquanto montavam as barracas sob o sol do meio-dia. Lucas, o cético do grupo, zombava das histórias, enquanto Marina, a mais quieta, parecia inquieta, olhando para as árvores. Rafael, sempre com a câmera, gravava tudo, sonhando em postar um vlog viral. A primeira noite foi tranquila. Eles fizeram uma fogueira, contaram histórias bobas e riram até a meia-noite. Mas por volta das 2 da manhã,
Ana acordou com um som estranho, um chamado baixo, como um lamento distante. Alguém ouviu isso, sussurrou, acordando os outros. Lucas resmungou, dizendo que era um animal, mas Marina insistiu, isso não soa como um lobo ou coruja. É diferente. Eles tentaram ignorar, mas o som voltou, mais claro, Ana, vem. A voz parecia a de sua mãe, morta há 5 anos. Ana ficou paralisada, lágrimas escorrendo. Isso não é possível, murmurou. No dia seguinte, o grupo estava tenso. Rafael revisou as gravações da câmera, mas não havia nada além de estática onde o som deveria estar. Lucas sugeriu ir embora, mas Ana insistiu em ficar, quero entender o que está acontecendo. Eles exploraram a floresta, encontrando marcas estranhas nas árvores, entalhes que pareciam símbolos, mas desgastados pelo tempo. Marina, que estudava história, disse que poderiam ser runas antigas, talvez de rituais. Essa floresta era sagrada para povos antigos, explicou. Dizem que quem entra sem permissão é reclamado. Na segunda noite, os chamados se intensificaram. Cada um ouviu uma voz diferente. Lucas ouviu seu irmão, que ele não via há anos, Rafael, sua avó, Marina, um professor querido. As vozes vinham de direções opostas, como se tentassem separá-los. Fiquem juntos, gritou Ana, mas Rafael, obcecado em gravar, correu atrás da voz da avó. Minutos depois, seu grito ecoou na floresta, e então, silêncio. Eles procuraram por horas, mas não havia sinal dele, só a câmera caída, com a lente rachada. No terceiro dia, o grupo estava em pânico. A bússola de Lucas girava sem sentido, e o GPS não pegava sinal. Marina encontrou um círculo de pedras no meio da floresta, com cinzas frescas no centro, como se alguém tivesse feito uma fogueira recentemente. Isso não é folclore, sussurrou ela. Algo vive aqui. À noite, as vozes voltaram, agora acompanhadas por vultos entre as árvores, figuras que imitavam os movimentos dos amigos, mas com gestos quebrados, como bonecos mal articulados. Lucas tentou enfrentá-los, gritando, mostrem-se. Uma figura surgiu, idêntica a ele, mas com olhos vazios, como buracos negros. Lucas desmaiou de medo. Ana e Marina, agora sozinhas, decidiram fugir ao amanhecer. Elas correram, mas a floresta parecia mudar ao redor delas, trilhas desapareciam, árvores pareciam se mover. As vozes agora eram um coral, chamando seus nomes em uníssono, fiquem, fiquem. Ana tropeçou em uma raiz, e ao se levantar, viu Marina sendo puxada por sombras para a escuridão. Corra, gritou Marina, antes de sumir. Ana correu, sem olhar para trás, até encontrar uma estrada ao amanhecer. Exausta, ela desmaiou e foi encontrada por um motorista. No hospital, Ana tentou contar o que aconteceu, mas ninguém acreditava. A polícia vasculhou a floresta, mas não encontrou Rafael, Marina ou Lucas, nem sinais do acampamento. A câmera de Rafael, recuperada, mostrava apenas uma última imagem, uma figura indistinta, com rostos sobrepostos, como se fosse todos os amigos ao mesmo tempo. Ana voltou para a cidade, mas nunca mais foi a mesma. Ela evitava florestas, parques, qualquer lugar com muitas árvores. Às vezes, em noites silenciosas, ouvia uma voz familiar sussurrando, você escapou, por enquanto. Essas 3 histórias, a sombra que sussurra, o espelho que reflete verdades sombrias e a floresta que nunca esquece, provam que o terror está mais perto do que pensamos. Elas aceleram seu coração, despertam sua curiosidade e te fazem valorizar a segurança da luz. Se chegou até aqui sem apagar o vídeo, parabéns! Inscreva-se para mais histórias que vão te manter acordado, curta se sentiu o arrepio e comente, qual dessas te marcou mais? Até a próxima sombra, e cuidado ao apagar a luz.